Agora deixa eu saber quem que é você. O Ronaldo, pastor Ronaldo. O cadeira Franca. Eu fui vereador lá em Franca, junto com o Carlinho, que era vereador aqui, o Faleiros, que era, deve ser. E eu sou cadeirante, por isso que eu não desço. Ah, eu lembro do seu, ué. Ah, você lembra de mim? Lembro, eu lembro quando você foi vereador, ué. Certo. Lógico, o meio ambiente em Franca, eu que estava junto com o Ivan, ué, na época que você era vereador, você foi na época do Ari, não foi? Ari e Maurício. Maurício e Ari. A usina da reciclagem de lixo lá foi na nossa época. Isso. Eu era do meio ambiente. Ô Bertelli, vamos conversar um pouquinho. O seu nome? Célio Bertelli. Ô Célio, seu pai, você falou um pouco... Meu pai é o Pedro Bertelli Primo. Pedro Bertelli Primo, filho o meu avô, né, era Guido Bertelli, e de Henriqueta Morandini. Morandini. Me fala um pouquinho, irmãos do seu pai, quem são? Os irmãos do papai eram o Zeca Bertelli, né, o Santinho Bertelli, que jogava muito bola, e o João Bertelli. O papai era mais velho. O papai era mais velho, mas tinha um mais velho que morreu antes. E esse outro moço aí, o que ele é seu? Qual? Esse aqui? É um amigo de infância, que nós divertimos nossa vida toda. Isso aqui conhece tudo quanto é rio da região, maior especialista em piscicultura da região. Organismo aquático, vamos lá. Ô Bertelli. Não, um pouquinho. Ô Célio, me ajuda mais aqui na sua história. Você falou do seu avô. Como que chamava mesmo? Guido Bertelli. E a sua avó? Ela é Henriqueta Morandini, mas ela tinha também no nome, deixa eu buscar aqui imediatamente, ela tinha Rossi, e meu avô de Bertelli, ele tinha também outra ascendência por parte da mãe, que é o pessoal de São José da Bela Vista, que não é Bertelli, mas eu lembrando eu te falo. Chega só mais um pouquinho pra cá, que é assim por causa do sol. O Célio, né? O Célio, me fala um pouquinho, aqui nós estamos em Sapucaí. Nós estávamos falando daquela travessia do gado lá no Rio Grande. Isso. E eu falei da Ponte Peixoto, que a finalidade era a travessia de gado, né? Eles cobravam um pedágio, né? A família Peixoto que fez aquela ponte, isso na virada do século XX, né? Em 1900 e pouco, 1905, 1910. Foi quando foi feita aquela ponte. Ela caiu, depois ela foi reformada, né? Se você for em Biraci, na Probric, Protetores do Rio Grande, tem as pinturas do Cariolato e tem as fotos. Se você entrar na página da Probric, você tem todo esse documento de história da ponte. Eu conversei com o Zé Limote lá. Você conversou com o pai da história desse sudoeste mineiro e da região nossa aqui. O Zé Limote dá as informações muito mais precisas do que eu. Eu conversei e tirei uns vídeos dele sobre Ibiraci. Tem tudo. A ponte, tem um trabalho que nós publicamos sobre a ponte, tem um histórico e tem tudo a importância política da ponte, a importância do fluxo, né, da pecuária da ponte, porque o Brasil começou a exportar carne na virada, inclusive para as guerras. E ali era o fluxo para passar as carnes que vinha de Goiás, passava ali. E dali ia levada para salgada, lógico, né? Ia para o Porto de Santos para ser levada para a guerra. O aterradinho. O aterradinho. O aterradinho é porque é aterrado, né? Quando você tinha ali o que a gente está falando dos emboques, foi quando teve o primeiro movimento dos aterrados. O aterrado, o Zezinho fala isso com mais propriedade do que eu, porque ele tem um conhecimento histórico muito mais profundo, com mais precisão. Mas em termos gerais, o termo aterrado vem do aterrorizado, porque o pessoal foi obrigado a sair desse local lá embaixo e veio para o aterradinho, mas a maioria do pessoal veio para onde é Ibiraci hoje. Aterrado é por causa do terror. Ali passavam as comitivas e havia perseguição, eles assaltavam, então precisava de... Não foi isso. Eles tinham medo de passar. Não, tinha um povoado. Acontece o seguinte, que teve um período, essa região nossa era uma zona assim, vamos falar, uma zona não muito fiscalizada e tinha muito desvio do diamante e do ouro. Aqui nessa região de Capitinga. Aqui tinha um desvio, né? Patrocínio Paulista, aqui o rio Sapucaí era... Aqui é o Sapucaizinho, não é o Sapucaí, aqui é o rio do Patrocínio que passa aqui. O Sapucaí nasce em Monte Santo de Minas, que é o Sapucaí Mirim, passa por Itamogi, aí passa em Santo Antônio da Alegria, veio Serpetiana, Altinópolis, Batatais, passa aqui no município de
de Patrocínio Paulista, com fundo com Franca, Restinga, e vai desembocar lá em Guaíra e Miguelópolis, no Rio Grande. Esse aí é o Sapucaí. Mirim. Mirim. Porque o verdadeiro Sapucaí, o Sapucaí-Açu, é o que forma o Rio Grande, lá na cabeceira do Rio Grande. E esse Sapucaí que vai formar aqui a captação de água da Sabesp, mais embaixo? A captação de água da Sabesp não tem participação dessa drenagem nem do Santa Bárbara, há uma confusão. É feito no Sapucaí Mirim, que é da onde que eu te falei que vem. O Sapucaí Mirim vem de Itamogi. Então a captação é a mais de 500 metros do encontro do Santa Bárbara. Porque houve uma discussão que o Santa Bárbara tem... que está pegando água no Santa Bárbara, que não sei o quê, que tem os curtumes, que água... Não, tudo errado. A geografia, para quem tem esses comentários, não tem noções. A captação é mais de 500 metros na foz do Santa Bárbara, que é onde banha esses rios de Franca, banha esses rios todos nossos aqui, os córregos ali de Patrocínio, etc., que não tem contaminante. O único que arrisca é o córrego que nasce em São Sebastião do Paraíso, que forma o Esmeril, que deságua na margem direita do Sapucaí Mirim, que vai ser logo aqui embaixo onde vai fazer a captação de Franca. E é depois da usina Esmeril? Bem depois. O Esmeril, depois da usina Esmeril, que é uma queda natural, que ela tem 72 metros de queda, aí que o Esmeril deságua a margem direita do Sapucaí Mirim, aumenta as suas águas, porque quando ele vem de Minas Gerais, ele vem com o nome de Pinheirinho. Certo. Mas já geograficamente o nome é Sapucaí Mirim. Ô Célio, vamos voltar aqui nas origens. O seu avô morou aonde? Que região que ele morou? Meu avô morou na região ali de São José da Bela Vista, no Poranga, e depois que veio para cá, para montar uma fábrica de salame aqui, de sociedade com um primo dele. Como que chamava a fábrica? Chamava Pedro Bertelli. Como que chamava essa fábrica de salame? Não, essa fábrica de salame... É mais caseiro mesmo? É, caseiro, mas eles vieram aqui, até tem uma fotografia muito antiga dessa casa, mas quem que era o empresário mesmo de montar o salame era esse parente nosso, que foi meu padrinho, que chamava Pedro Bertelli. Você é natural de onde? Você é natural de Patrocínio? Patrocínio Paulista. Patrocínio? É. Então você conhece o China? O China... Assessor lá, trabalhou com o Roberto Eng, que trabalha... Ah, conheço muito o China. Aqui tem o moço aqui que me emprestou aquele livro do centenário de Patrocínio. Aquele é o almanaque histórico. O almanaque histórico, feito. Eu tenho lá e eu guardei... O Dr. Carlos que coordenou e fez esse livro. Aquele livro tem os dados precisos. Eu gostei e eu não devolvi até hoje, não tô querendo devolver não. Arrumar outro, comprar outro, que é barato. Você compra no sebo aí por R$10, R$15. Mas eu não consigo, rapaz, é coisa difícil encontrar. O moço que me emprestou aqui, que trabalha no cartório, que escreveu também, junto com a professora Izar. A professora Izar, ela tem uma história tão rica, eu precisava de registrar mais. Eu registrei alguma coisa e não publiquei, porque ela não falou para... Eu falei, não, dona, eu estou só fazendo um arquivo histórico e tal, mas ainda quero publicar um artigo muito bom quando ela foi para Rondônia lecionar lá. Você falou dos seus irmãos do seu pai. Os irmãos do papai, o primeiro que faleceu chamava Otávio, era o mais velho. Depois vinha o papai, que é o Otávio Bertelli, depois vinha o Pedro Bertelli, primo, que é primo por causa desse outro Pedro Bertelli, que é mais velho do que ele, que são parentes. Depois vinha o José Bertelli, né? E depois vinha o Santino e João Bertelli. Santino Bertelli e João Bertelli. E mulheres, não tinha, não? Tinha uma, que chamava Amables. Ela faleceu recentemente. Esse grupo todo viveu aqui nessa região, todo mundo que foi Franca, viveu aqui. Patrocínio Paulista e Franca, né? É o eixo, porque o pessoal, por exemplo, essa família minha, eles deram muita tendência ao garimpo. No período, acho que falta de oportunidade de emprego e de investimento por falta de recursos, eles foram mais para atividade garimpeira. Então, a maioria, todos foram garimpeiros. O seu avô, você falou, e da sua avó também, citando nomes conhecidos de Franca. Quem é que são irmãos da sua avó? Que é Os Morandines, eles espalharam, né? Os Morandines espalharam para Guaíra. Eram várias irmãs que eu não lembro. Umas ficaram mais próximas aqui de Franca. Como ela já era uma das mais novas das irmãs, provavelmente,
a gente não teve contato com as outras irmãs dela que espalharam, né? Foram para Campinas, outros foram para... Aquele Morandini que foi da IDEF, não, da Distrito Industrial, na época do Maurício. Ah, aquele Morandini que foi da Cocapec também. Cocapec. Isso, esse Morandini era primo distante da minha avó. Da sua avó. É. E do seu pai, do seu avô, Bertelli? Olha, a família Bertelli, a maioria são parentes, vem do mesmo tronco de Gênova, do porto de Gênova, da cidade de Gênova, da Itália. Então, quando chegaram aqui, a maioria vieram como mão de obra, né? Mão de obra para a cafeicultura. Aí aqueles que tinham mais assim, uma estrutura ou tinham mais conhecimento empreendedor, começaram, né, a abrir negócio, os outros foram abrindo fazenda, foi adquirindo bens, e aí cada um teve uma sucessão de sucesso, né? Outros não tanto e outros tiveram. E aí você tem a família Bertelli, como tem a família Lopes hoje, como tem outras famílias portuguesas, que difundiram para o Brasil inteiro, né? Bertelli é português, não? Não, Bertelli é italiano. Italiano. Gênova. Gênova, você falou de algumas famílias assim, portuguesas, Lopes, comparando, né? Não, mas aí tem a família Carraro, Carraro, Ferrari, tem várias famílias que vieram para essa região que dispersaram, né? Migraram para outras oportunidades e aí criaram outros núcleos, né? Essa é a verdade, assim como todas as outras famílias, né? Você falou, agora voltando lá de novo daquele assunto que eu achei que você está doutor mesmo, dos rios. Capitinga. Aonde que eles faziam carimbo? Era no córrego lá do rio, Capitinga, ali tinha... Então, Capitinga tem a mesma característica, Capitinga tem a mesma característica de formação diamantística que nós temos aqui hoje. Capitinga, ela tem o garimpo de aluvião, né? Ali tem o córrego Capitinga, tem o Cascavel, tem o São Pedro, toda aquela formação, como Ibiraci tem, no Claraval, porque Claraval foi o garimpo das Canoas. Você tem uma ideia do tanto que isso era... Nos mapas, tinha os mapas da coroa, da época do Império. O primeiro mapa da região, em 1760, já aponta essas drenagens do rio Sapucaizinho, a drenagem do Ribeirão, que chamava Ribeirão do Inferno, Ribeirão Canoas, o Código Canoas. Então esse mapeamento já existia porque tinha interesse de exploração de diamante e ouro. E tem o Ribeirão do Ouro ali em Minas, que antigamente desaguava justamente no Ribeirão, no rio, vamos falar, no rio das Canoas. Mas com a subida da água da represa de Furnas, acabou acontecendo de desaguar diretamente no reservatório de Furnas. Bertelli. O que quer dizer esse nome? Bertelli, a gente busca, eu já busquei isso aí, né, o significado. É uma família muito antiga, tradicionalista italiana, mas de Berti, vem de Berti, né, de forte, de ação, de prosperidade. Então é mais ou menos isso aí, não tem um radical latim que define isso. Define. Ô Célio, foi tão bom a gente conversar. A gente vai conversando, depois a gente vai descobrir que a gente vai abrindo começa fronteiras. Do tronco, vai para os galhos, vai para as folhas, vai para as raízes, né? Aí... Da sua família Bertelli, além dessa região, deve ter Inuporanga, Ribeirão Preto, São Paulo tem? Tem, São Paulo tem, Brotas tem, Campina Grande tem, lá no norte, né, no nordeste. Nós temos no Rio Grande do Sul, tem uma família enorme, Bertelli, no Rio Grande do Sul. E sempre a gente está encontrando com Bertelli, vamos conversando, aí vai ver, sai tudo, a origem é de Gênova. A origem de Gênova. Ô Célio, essa região nossa, quando houve a colonização do estado do Paraná, muitas pessoas saíram para abrir clareiras lá na região, Cristais Paulista, Ribeirão Corrente, Pedregulho, foram muitas famílias que foram, São José da Bela Vista, Sacramento, aquela região de Minas ali, muita gente para o Paraná. E agora estão retornando. Da sua família foi alguém? Não, da família Bertelli, a gente não tem histórico, assim, conhecido, né, no momento, às vezes pode até ter, a gente não pode estar afirmando com precisão. Mas nós não temos um histórico, assim, de maneira de linguagem entre a família, de alguém que foi para o Paraná para poder desenvolver algum... Porque a região do Paraná é muito nova, né?
aquelas cidades ali, Londrina, né? São novos, né? Maringá. Porque depois que criaram o eixo das ferrovias, que começou essa expansão, e o Paraná, devido à fertilidade do seu solo, com a expansão cafeeira, né? Ela começou no século o desenvolvimento 30, maior foi através do café. Teve, o café. Em 29 teve a recalda da Bolsa, teve uma retraída, mas depois, já na década de 50, pós-guerra, aí a exploração a exploração de madeira, né, e de café no Paraná foi acentuada. Com a década de 70 e 80, o que aconteceu? Com as geadas frequentes, lá sai o Paraná sai do mapa da questão da plantação do café por causa da geada. Uma geada de 80, judiou 79, muito, né? 80, essas geadas desse período do meio do século, assim, no final do século XIX, do século XX, desculpa, do século XX, de 70 a 80 definiu o zoneamento agrícola do Paraná. Aí o Paraná passa a desenvolver mais para cereais em gerais, e o café vem mais para Minas e mais São Paulo, e aí, né, vai para outros continentes. Ribeirão Preto, Antônio Pedro, né, era onde morava o rei do café, né? Que é da região. Virou hoje o rei da cana. O rei da cana hoje, né? A mudança da cultura, né? A região aqui também. O ciclo aqui, por exemplo, você pegar Patrocínio Paulista, no início, né, quando a região assim começou a ser explorada, existe a exploração de minério, existe a exploração da pecuária e cereais para sustentação do pessoal daqui, para dar subsídio, tudo. Houve um período que teve uma grande produção de cana, que aqui tinha muito engenho aqui na região, nas terras férteis, né? Teve uma grande produção de algodão, da primeira grande guerra e na segunda grande guerra, produziu muito algodão aqui na região. Depois voltou, aí houve um incremento para o café, né, após a segunda grande guerra. E o leite? E o leite, a pecuária, ela começou na década de 50 para 60. Na década de 60, Patrocínio foi considerada a capital das cooperativas no Brasil. Que aqui tinha várias cooperativas, tinha de leite, de cereais, de consumo, de crédito, a do café, a da carne, entendeu? Produção de laticínios. Tinha 7, 8 cooperativas aqui em Patrocínio, era uma referência do sucesso do sistema de cooperativas. Mas a região aqui, só dando Batatais é que foi do gado, do leite, né? A bacia do Batatais é uma, a bacia daqui, a montante lá, mas sempre houve um sinergismo entre a questão de leite de Batatais e da região da nossa bacia aqui. Que vamos falar assim, a usina receptora de produtora de queijo, por questões espaciais, geográficas, primeiro foi Patrocínio, com maior intensidade. E Batatais tinha que ter a sua também, por causa da coleta do leite, naquele período para não azedar, para fazer o queijo, etc. Então, é como Capitinga tinha, Franca tinha Abude, aquela coisa toda. Então tinha essa questão geográfica de distribuições, para recebimento do leite e o processamento para queijo, etc. Então o Patrocínio nessa década de 60, ele foi referência nacional, produzindo o queijo dólar, um queijo, né, um parmesão, tipo modelo italiano, né, que pegou essa titulação do melhor queijo do Brasil. Então, na época, o Ministério da Indústria e Comércio premiou o Patrocínio com um quadro, com a medalha de ouro, como um município que mais produziu o melhor queijo do Brasil, considerado um dos melhores do mundo, que era o queijo dólar. Produzido pelo técnico Pedro Bertelli, né, que não meu pai, mas era até meu padrinho, que eram primos. Ele tinha essa tecnologia que ele trouxe da Itália, de produzir o queijo parmesão. O pessoal que vinha, ele vinha com frentes de trabalho, por exemplo, famílias, né? Enfim, os ferreiros, os alfaiates, os leiteiros, né? Os engenheiros da época que fazia, e os pedreiros, que aqui nessa cidade, nessa região nossa, tem aqui São Tomás de Aquino, que tem a fazenda do Terreirão de Pedra. E eu fui conversar com um dos descendentes lá, ele estava comentando que vieram os espanhóis que sabiam cortar pedra. E o Antônio estava falando de corte de pedra aqui de lá pirâmide, só sei lá em Claraval que você vê aqueles cortes de pedra, que eram pessoas que vinham, especialistas para fazer aqueles cortes de pedra, para fazer as construções grandes, né? Como o terreirão de pedra, lá tem cada pedra. Essa técnica, ela foi desenvolvida
Ela vem desde a época dos romanos lá, porque os romanos, não só os romanos, né, dentro da própria Itália, não só dominou a Itália, como dominou também toda a Espanha, a Península Ibérica, aquela região toda. Depois vieram os espanhóis, né? Mas antes dos espanhóis, tem uma cultura especializada nisso, né, que nós podemos chamar os assírios, chamar os egípcios, que fizeram as grandes pirâmides, que foi passando essa cultura da cantararia, né, o canteiro, é o que manipula a pedra. O meu pai, o Pedro Bertelli, o primo, que é o meu pai, ele tinha essa técnica, porque foi transmitido isso de certo que veio do avô dele, do pai dele, e ele desenvolveu essa técnica aqui. Então, muitas construções que nós temos aqui na região, de pedra, ponte, revestimento de curral feito de pedra, aquela pedra fundamental, a pedra fundamental. A igreja foi muito antes. Aquela pedra fundamental do Conde Peregrino ali, quem fez aquele corte com precisão foi meu pai. Então, se você for lá, você vai ver algo assim, uma obra-prima. Ô Célio, eu tô olhando aqui, porque ali tem a rua aqui que é paralelepípedo, né? É, paralelepípedo. E essas ruas são todas de paralelepípedo também. Depois cobertas pela a malha do asfalto, né? O paralelepípedo, né, também, essa pedra é uma pedra basáltica, né, que a gente chama aí, eles chamam de Cabo Verde no popular, mas é uma pedra basáltica que a gente classifica geologicamente como diabásio. E esse diabásio aí, tem uma hora que é basalto, diabásio, essa pedra aí, para cortá-la naquela esquadrilha, tem que ter muita habilidade com o ponteiro e com as ferramentas devidas, né? E tem a sarjeta também, que são cortadas grandes, né? São pedras retangulares, bem dimensionadas, que mostram habilidade. Isso veio da Europa. Entendeu? Isso veio da Europa. Essa arte da canteiraria, ela veio da Europa. Ô Célio, nós estamos aqui hoje, domingo, dia 28, né? De junho. Da praça aqui da Sapucaí. Do patrocínio, né? Antigo garimpo do Sapucaí. Garimpo do Sapucaí. E nós aproveitamos a nossa conversa e registramos uma história muito bonita, viu? Eu dei uma pincelada e uma navegada bem por cima. Porque tudo que nós falamos, nós deveríamos pegar papéis para ter mais precisão. Mas essas precisões que você precisa, nós temos naquele almanaque de 1985, e sobre Ibiraci, Ponte do Peixoto, você tem todos esses dados com Zezinho Limonte. Agora, você que vai acompanhar esse vídeo, eu não sei quem, mas nós estamos fazendo isso no sentido para despertar para aquelas pessoas que tenham vontade de conhecer mais, né, Célio? A pesquisar e aprofundar nessa história tão rica, né? Patrocínio Paulista. Eu fico assim admirado, logo numa manhã, encontrar você que eu já o conhecia, na época que você foi vereador no governo do Ari Balieiro em Franca. Certo. Eu fico assim até emocionado, porque você vê uma pessoa de fora vir aqui conhecer a nossa história para poder divulgá-la. Então, esse conhecimento popular, essa informação que hoje está se perdendo, você vê, nós fizemos, esse almanaque foi feito em 1985, graças ao nosso juiz de direito, Dr. Carlos, e todos aqueles que colaboraram, que são tantos, que não tem nem como citar nome. E ele não era daqui, ele era carioca. Não era daqui, ele veio aqui, ele registrou a história de Patrocínio. Se ele não tivesse feito isso, nós estávamos aqui falando coisa suposta. Graças ao almanaque, a gente tem precisão de informação das fazendas, que as grandes fazendas que aqui começaram no início do século XIX, na década de 20, né? Fazenda do Esmeril, Fazenda Amarela. Veja bem, Saint-Hilaire, quando passa aqui em 1819, ele registra a Fazenda Santa Bárbara, que ela está ali já depois da divisa de Minas Gerais, ela está no município de Santo Mar de Aquino. Aí, as outras fazendas que tem dela, que desdobram, a Fazenda Amarela, as outras fazendas que foram assim, desdobradas em herança para os Figueiredo, para os Lopes e outros nomes monteiros, é justamente a fazenda primeira que ele registra em 1819. Mas no livro do Dr. Carlos tem registro muito mais preciso da Fazenda Esmeril, do Jardim das Macaúbas, que deu início de tudo. Conta como foi criado esse povoado, né, que tirou o pessoal lá em 1840 e poucos, tira o pessoal lá do Barro Preto, traz aqui para cima e aqui funda, através da fazenda do Turvo. Os garimpeiros, todo mundo compra essa gleba aqui
E aqui está a primeira igreja, né, a igrejinha, e aí é consagrada a criação do povo do garimpo do Sapucaí. É interessante a história, ela tem um percurso registrado por historiadores com uma precisão fantástica. Por quê? Além das evidências materiais, temos evidências documentais que estão no fórum para visita de todos e no almanaque histórico. E outra vantagem que tem, Bertelli, é que esses testemunhos são relatados por pessoas que viveram esse tempo. Não é um tempo remoto que ficou perdido na história, mas você tem como a sua família esses registros, né? Aquela delegacia antiga ali, né? O Chira estava dizendo que o pai dele foi delegado ali, trabalhou ali naquele prédio, né? E essa construção aqui, Bertelli? Essa construção hoje é da família Souza, espólio da família Souza. Essa construção é interessante, eu acho que ela é de 1840, mais ou menos. 1840? Por aí, precisa ver, eu acho que deve ter o registro dela. Porque o filho, ou não sei a precisão, mas nós precisamos conferir isso na história. Pra você ter uma ideia, essa praça, ela chama Parque o Coronel Batista da Luz. Ele comandou a polícia do estado de São Paulo naquela época. E ele nasceu nessa casa. Isso aí é 1932? Não, 32 não, bem antes. Bem antes. Bem antes. Ele foi para a Guerra do Paraguai. Eu estou falando da época da Guerra do Paraguai. Do Paraguai, 1846, 64, mas 1864, 66. Então, veja bem, essa casa aí, você vê, ela tem toda a característica da época, pau a pique, coisa rara, entendeu? As travessas de Amoreira, Iperoba e Aroeira, tudo madeiras nobres que, se você olhar o baldrame ali feito de madeira, né, que substitui, você vê a base de baldrame que é feito de rocha, que a gente chama de tapiocanga, né, no nome do Tupi-Guarani, que na verdade aquilo ali é uma laterita, que foi trabalhada, esquadrejada. É a base dela toda, e ela tem um porão com os barrotes todos de aroeira, tudo de 30, 40 centímetros de diâmetro, que são coisas raras. Célio Bertelli, a gente fica conversando e querendo cutucar em outros cantos, e eu vou cutucar agora. Pode falar, que a gente responde se souber, se não souber a gente deixa em aberto. Fazenda Barra Grande. É uma das... a Fazenda Barra Grande... Ao seu... Só ao seu. Então, ela é bem antes, né? Ela deve ser a Fazenda Barra Grande deve ser de 1850, por aí. A Fazenda Barra Grande é a única fazenda que mantém uma estrutura da época dos engenhos. Ela se mantém o sistema dos engenhos antigo, o sistema hidráulico. Então, aquela roda é tocada através de um canal, uma derivação de água que faz a alimentação da roda d'água, que faz o sistema da força motriz para gerar todo o processo de produção de álcool que pinga hoje, que é exportada a pinga da Fazenda Barra Grande. Mas a Barra Grande ela está no município de Itirapuã. Ela não está no município de Patrocínio Paulista. Mas ela aqui sempre foi uma referência, né, de fazenda. Porque as fazendas era uma gleba grande. Né? A Fazenda Barra Grande provavelmente deveria fazer parte da Fazenda Santa Bárbara. Provavelmente, ela é desdobro, provavelmente, não posso afirmar isso, mas... Os irmãos lá foi o... Figueiredo, são todos Figueiredo. Ao seu? São vários irmãos. São vários irmãos. Tem um que morava naquela casa ali, né, seu Zé Figueiredo. Então, é família Figueiredo. Então, esse ramo dos Figueiredos portugueses que aqui vieram, logo na virada do século XIX, no início de 1800, eles adquiriram essas terras através do fruto da mineração de Minas. Minas chegou em 1820, 1830, começou a reduzir a produção de minérios, né, principalmente de ouro e diamante. E com essa riqueza que eles obtiveram lá, eles vieram e adquiriram terras férteis aqui. Ô Célio Bertelli, eu quero provocar você numa conversa de uma pessoa muito especial para mim, Hamilton Couto Rosa, filho do Miltinho. Ele é jornalista em Brasília. Hoje? Hoje. Miltinho é filho do Hamilton. Do Hamilton. Tá. O Hamilton, ele era casado com a filha do senhor Anísio. Da Camisaria Record. Sei. Lá de Franca. A mãe dele, que é filha. Sinara, né? Sinara, isso. E eu queria que você falasse um pouquinho desses Couto Rosa, que você não falou, a Dona Neuza, né? Dona Neuza tá viva até hoje, Dona Neuza. Tá viva. A Dona Neuza casou, né? Essa família Couto Rosa é uma das famílias portuguesas, né? Couto Rosa vem da família portuguesa.
que detinha o maior domínio de terras aqui na região, aquele Chagas, né? Várias fazendas, então essas famílias se uniram com as Figueiredo, com os Lopes, com outras famílias, Alvarenga, enfim. Foram juntando e somando esse patrimônio de produção agropecuária. Então o São Antônio Rosa, tem o João Rosa, tem o Antônio, que são irmãos, tinha o Joaquim Rosa, essa família. O Célio? O Célio Rosa já é filho do... o Célio já é do Joaquim Rosa, né? Do Joaquim Rosa, o Socácio. O Cássio também. Cássio também é. Então, essa vertente de propriedade deles é mais aqui no norte do município. O sul do município, quase todo, nós estamos falando aí naquela época de torno de 10, 15 mil alqueires, ou 30 mil hectares, era a posse dessas famílias dos Couto Rosa. Couto Rosa. O desdobro de heranças, né, vamos falar assim, a reforma agrária hereditária tem até hoje os que têm a posse da sua propriedade. A reforma agrária que ele está falando, hereditária, é a que é feita na cama e no cemitério. Na cama você faz os filhos, no cemitério você faz os inventários. Porque vai passando de pais para filhos, para os herdeiros. E aí nós temos essa família Rosa, uma família muito extensa, muito numerosa. Tá? Couto Rosa. Os Couto Rosas casaram muito com os Figueiredos, somando muita herança, somando muito patrimônio, beneficiando muito. Isso aí tem um benefício importante, que teve um benefício na produção de carne e de produção de alimentos, principalmente a cafeicultura. Lá atrás, no início de tudo, no meados do século XIX, era a produção mesmo era um engenho, produção de açúcar, né, que exportava açúcar. E, usineiros, disso, né? Os usineiros da época. Usineiro aqui, ó, quem tá aqui. Adonizar! Adonizar, ele tá fazendo uma entrevista. Aqui, ó. Não, agora precisa pegar o negócio. A Adonizar tá sempre apressada. Tá. E aí, ela é um banco de informação de memória, né? De memória viva. Então não pode perder as informações dela. Ô Célio, agora você precisa me ajudar a eu ter uma conversa séria com a dona professora Izar, para nós tirar um pouquinho dessa riqueza que ela tem. Tem que marcar com ela, preparar o espírito dela, com a pauta do que vai ser perguntado, para ela preparar até o acervo dela. O acervo, porque ela tem uma história muito rica. Se nós prepararmos ela vai dar informação precisas, com mais referências. Tem muitas pessoas hoje que estão com 80 anos aqui, 90, que nós precisávamos entrevistar, porque ele tem conhecimento. Por exemplo, tem o Paulo, a gente chama Paulão do Zé Chico, ele está até meio doente. Um dia ele estava fazendo um conto do arado de aiveca de boi, que chegou hoje no sistema avançado do plantio direto. Isso aí é uma coisa inédita. O cara falou assim, ó, eu era moleque, eu ajudava o papai a passar o carro de boi. Certo. Passar o arado com os bois. Com os bois. E eu vim, depois de adulto, quando ele tinha a propriedade dele, que ele herdou tudo, ele em cima de um trator arando as terras. Então ele estava fazendo uma cronologia da evolução da tecnologia da agricultura e da pecuária, né? Porque naquela época era um animal para cada 2, 3, 4 alqueiros. Hoje você põe 4 animais por alqueiro, né? Devido à tecnologia, genética, o capim, a fertilidade do solo, que você tem como criar um potencial de aumentar a fertilidade do solo, corrigir o solo, etc. Então isso é interessante. Isso é muito importante a gente pegar essas pessoas que testemunharam essa mudança da tecnologia da nossa região, principalmente no setor, porque da indústria é fácil, a indústria tem papel, tem nota, tem foto, tem tudo. Agora na área rural, as evidências documentais e materiais são mais escassas. Então nós precisamos estar contribuindo. E esse trabalho só é importante, é o que eu estava falando naquela hora que você me interrompeu. Como é importante uma pessoa como você, eu considero você uma pessoa abnegada, de ter essa visão, de captar, fazer o arrebanhamento da informação, do conhecimento popular, cruzar com os documentais e com os materiais para fazer um produto maravilhoso, para fazer memória do nosso povo. Memória do nosso povo. E etc. Agora fica aqui o outro registro que quando o vereador, com Valdes Rodrigues, nós criamos o Museu da Imagem e do Som. É isso aqui que é a imagem e o som. Você tirando a voz da pessoa com a imagem dela, falando um pouco, porque nós temos hoje maneira de você registrar a história com a voz das pessoas, como a professora Izar, né? E aqui tem muitos. Ontem eu estive
com o senhor Vicente Faleiros. Isso, ele também tem uma história maravilhosa. É história maravilhosa. Eu registrei um é pouquinho. Da época do carro de boi, de trazer tora para serrar na serraria. E eu precisava de agendar com a Viviane, com a filha, pra gente ir lá na fazenda uma hora registrar a história, que ele tá em condições de registro ainda. Lá na fazenda em Tirapuã, da Barra Grande, lá tem um restaurante bom. Elias. Tem que ir lá, porque lá você já faz tudo. Você já filma um local e já aproveita a gastronomia. E depois tem o outro, os Valaquias lá, né? Toda a família Valaquias está lá. Ô Célio, muito obrigado. E foi muito bom a gente conversar. Foi bom a gente se encontrar aqui e saber disso. Ô Bertelli, outra coisa que eu quero realçar aqui para as pessoas é essa disposição de registrar. Não adianta você ficar ouvindo história, o Célio Bertelli falando na minha cabeça. O importante é você registrar e compartilhar isso, não é? Então, essa mesma filosofia sua, essa mesma... É coragem de você cometer algum erro e depois você fala assim, não, mas eu também não sou dono da verdade, ninguém é dono da verdade. Presta atenção, eu tenho um lema na minha vida e passo isso para meus orientandos. Só erra quem faz. Só erra quem faz. E quem faz alguma coisa. Por isso que ele errou. Certo. Agora, quem fica sentado assistindo, criticando e não faz nada, isso é... Passa em brancas dúvidas. Passa em brancas dúvidas, você está correto. E paralelo a isso, eu tenho uma relação muito estreita hoje, né? Eu sempre tive, mas a gente, é bom você ficar sabendo disso, que eu quero que você participe, você está no convite aqui agora, independente do documentário. Nós fazemos de uma maneira diferente isso com o museu. Nos últimos anos, nós temos feito a Semana de Museu registrando trabalhos científicos no papel e fazendo livro, de tudo isso que nós estamos falando aqui. Então, por exemplo, a Ponte dos Peixotos já tem um trabalho que nós fizemos científico, está lá, que é um trabalho que nós fizemos com o pessoal da Unesp. Nós temos aquela pedreira do lado da Ponte do Peixoto, onde que foi construído a barragem do Peixoto. Nós temos um documentário daquilo, tem do Peixoto. Temos agora, o ano passado nós fizemos o encontro da história regional, que é isso que você está fazendo aqui, em vídeo e prosa, né, em conversa. Registrando em loco. Em loco. E nós estamos fazendo no papel. Então, se nós juntarmos isso que você está fazendo para poder subsidiar os pesquisadores, todo livro que produz todo ano, além de você fazer o registro da imagem do som, que vai também para um acervo de museu, mas vai ter um acervo documental, como um artigo que é publicado em livro, que jamais será pagado. E vira fonte de informação. Uma fonte de pesquisa e uma fonte de referência. De referência de trabalho. Então, o trabalho seu é um trabalho salutar, importante, e a gente só tem a somar. Obrigado. Tá? O Antônio tá aí. E nós estamos aqui na feira. O Bertelli está aí com essa máscara dele aí. As pessoas já pus a máscara, eu estava dando entrevista. A gente precisa de usar. E eu tô aqui. Tudo bem. Gente, Bertelli, muito obrigado pela atenção. Valeu. Muito obrigado. Valeu.